Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Redescobrindo, o podcast que conecta educadores e inspira práticas transformadoras. Eu me chamo Karine Arasaki e estou mentora da Rede de Mentoria Digital, um projeto em parceria entre a Escola Digital SESI Senai Santa Catarina e o Senai Departamento Nacional. E por falar em práticas transformadoras, daremos início a uma série especial de episódios sobre um tema muito essencial na jornada de aprendizagem: as aulas memoráveis. Uma aula memorável é aquela que inclui as dimensões cognitiva, emocional e relacional do ser humano, que explora os sentidos e que conecta a experiência com o conteúdo, que perpassa pelos estabelecimentos de vínculos e que possibilita conexões criativas e desenvolve um mindset inovador. Além disso, ela traz novidades, variedades e qualidade aos processos sinápticos, permitindo aos estudantes compreender o motivo, o significado e a aplicabilidade do que está aprendendo. E para nos contar sobre as suas experiências, desafios e estratégias para criar momentos inesquecíveis em sala de aula, temos uma convidada muito especial, Amanda Amorim Nunes, do Senai DR do Rio Grande do Sul. Amanda, para começar, conta para nós um pouquinho sobre você e compartilhe o que você redescobriu sobre a educação após ingressar na rede de mentoria digital. Olá, Karina. Olá para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui conseguindo dividir toda essa experiência que a gente adquire. Então, meu nome é Amanda Amorim Nunes, eu sou instrutora de educação, aprendizagem de logística no Senai de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A minha experiência da rede, então, ela veio num momento assim muito especial da minha vida, porque eu entrei no Senai, foi alguns meses depois eu já fui convidada para participar da rede, e como eu ainda era inicial, eu trabalhava numa extensão, eu me senti acolhida. A rede para mim foi transformadora, porque eu me senti acolhida e senti aquele respaldo de que o que quer que eu precise, eu tenho alguém para contar. Foi um momento muito transformador, as experiências que a gente teve, as trocas que a gente teve, a gente sabe que tanto as alegrias e as dificuldades, elas se conectam muito, mas quando a gente tem, que a gente fala, a rede é um momento muito especial. Quando a gente tem a rede, a gente não se sente desamparado, tem como se conectar. Então, para mim, foi um momento muito transformador. Eu acho que, como profissional, ele me traz muito benefício. Eu nunca me sinto sozinha. Mesmo, às vezes, a gente está lá num dia de planejamento, você tem uma ideia, e daí tem aquela pessoa da rede que fala assim, não, eu abraço a ideia com você e eu faço também junto com você. Então, é esse sentido de que se eu pensar em algo, eu tenho alguém que vai estar lá naquela rede, que vai ter as mesmas sensações que a gente teve, que vai falar assim, não, eu abraço com você. É como se fosse uma chama. Que coisa linda, Amanda! É uma delícia isso mesmo, né? Esse apoio, essa conexão, esse estar em rede faz toda a diferença. E falando agora dessa questão das nossas aulas memoráveis, conta para nós como você planeja as suas aulas para que elas sejam envolventes, né, e significativas para os seus estudantes. Sim, Karina, eu sou uma pessoa, assim, eu me considero uma pessoa criativa, mas eu falo assim que a criatividade não vem do nada, assim, né? Eu sou criativa. Não, né? Eu acho que muito tem de você ter esse planejamento, que é fundamental. Eu preciso planejar pelo menos o que eu vou dar. Às vezes o resultado não é igual àquilo que a gente planeja, depende muito da turma, mas esse planejamento é fundamental. Da onde que vem as ideias, né? Como que surge, como que é realizado tudo isso. Então, é engraçado que uma vez já me perguntaram isso, eu falei assim, que eu busco. Então, eu estou olhando o TikTok, eu não estou olhando coisa aleatória, eu estou buscando que dinâmica de grupo, e daí tem aquela visão, essa dinâmica eu posso enquadrar nesse conteúdo, eu estou dando tal coisa. Então, tem várias datas comemorativas, eu consigo encaixar dentro daquilo que eu estou dando naquele momento. Então, é lógico que nem toda aula a gente tem como dar uma aula memorável.
mas eu procuro o máximo possível transformar, né, essas ideias em aulas memoráveis. Sempre adapto a minha realidade, né? Então, porque a gente está aqui numa escola de interior, existe um perfil, né, diferente de alunos, então eu tento adaptar a realidade desses alunos, e eu acredito que tem dado muito certo. Gera uma conexão muito grande com os alunos, essa interação, assim. Então, da onde vem, né, essa parte de ser memorável, eu acredito que é por conta disso. E a conexão, essa rede, a rede é fundamental, porque a gente vê, né, que nem agora, depois que eu estou na rede, uma amiga, uma professora de outra escola postou alguma coisa, e daí eu vou lá e aproveito aquela ideia, adapto para a minha realidade. A outra pessoa postou outra coisa, e daí eu tenho fundamentação para conseguir trabalhar. E daí, outra professora de logística. Então, isso é muito sólido, faz a gente se sentir seguro, né, dentro do que você vai desenvolver, porque você sabe que outra professora deu e tem muito para dar certo, e a gente tem essa conexão. Eu peço uma professora do Pará, uma professora do Rio Grande do Sul, uma professora, se começa a conectar, né? Rio de Janeiro, São Paulo, começa a conectar e faz com que a criatividade, porque a gente não consegue ser criativo o tempo inteiro. Então, essa conexão eu acho extremamente necessária. Isso ajuda muito no nosso repertório, né, Amanda? Essa troca, essa conversa, em pensarmos aí que somos mais de 600 mentores em todo o Brasil, então isso permite uma riqueza e uma diversidade muito grande de ideias e de possibilidades. E olhando para essa questão do planejamento, quando você está pensando nisso, que elementos você considera que são essenciais para transformar uma aula comum em uma experiência memorável? Então, tanto que eu aprendi bastante na rede, quanto da minha vida pessoal, eu sempre aprendi isso, né, ao longo da minha carreira. Eu tenho o fundamental que para você aprender, você tem que sentir, que é a frase que conecta, a frase da rede sempre conectou com aquilo que eu acredito, se faz sentido, faz sentir, né? Se faz sentir, faz sentido. Então, eu procuro em todas as minhas aulas dar sentir para poder fazer sentido. Então, pode ser alguma coisa assim muito orgânica, assim, sabe? Sei lá, ter que preencher um papel. Eu tento tornar aquele preenchimento que faça sentido. Porque senão eles não... Essa parte da memorização cognitiva, eu acho que tem muito de vivenciar. Enquanto eu não vivencio a experiência, porque a gente recorda do nosso passado episódios de coisas que a gente marcaram a nossa vida de alguma forma. Então, acho que se eu não conseguir me conectar para marcar eles de alguma forma, eles não vão lembrar. Vai ser aquela decoração, vou decorar. Lógico que tem alguns conteúdos que são mais maçantes, né? É mais difícil aplicar a parte, assim, sei lá, de uma matemática aplicada, alguma coisa assim. Mesmo assim, a gente consegue transformar isso numa coisa mais memorável. E dá certo. Sensacional, é verdade. A gente tem observado aí os resultados com os nossos mentores na rede, cada experiência, cada momento, né, cada prática. E aí, isso agora é o que eu gostaria muito que você trouxesse aqui para nós. Compartilhe conosco aí uma aula específica, um momento que você percebeu que foi marcante para os seus estudantes, algo que eles fizeram, né, que vocês trabalharam juntos e que se tornou memorável. E por que você considera que foi memorável? Então, eu tenho atualmente assim uma referência que é das maiores das minhas aulas, que não é a aula memorável, né? É um projeto que eu faço com todas as turmas, que é o projeto da APAE, né? Então, esse é o que mais me marcou. Acho que é memorável para mim também, né? Porque foi um projeto que eu desenvolvi com eles a partir do nada, assim, em cima do que eu aprendi lá na rede de mentoria. Eu falei assim, mas se deu certo assim, eu posso dar continuidade e adaptar dentro do que eu tenho, né? Então, ele é um projeto que ele é extenso, não é assim um projeto que eu faço num dia. E eu desenvolvo ele ao longo de vários módulos. Então, eu encaixo a criação, né, de um brinquedo
e um painel montessoriano. Então, eles fazem 2 coisas, um brinquedo e um painel montessoriano, para entrega para os alunos da PAI. Não só entrega, eles vão interagir e ficam brincando junto com os alunos uma tarde inteira. Então, eu encaixo, 5S, ferramentas da qualidade, a parte de planejamento de projeto, a parte de controle de estoque, porque eles têm que ter responsabilidade dos materiais que vão trazer, a parte de cronograma de projeto para ver se vão entregar dentro do que precisou, a parte de liderança, porque são grupos diferentes. E por que é memorável? Porque eles fazem tudo isso, assim, desenvolvem as etapas do projeto. E quando chega na parte de pôr a mão na massa, então tem todo um referencial teórico antes. Eu faço eles desenvolver as competências, entender o que é um autismo, o que é uma deficiência, tudo isso sem explicar muito. Eu tento deixar no mistério. Daí quando a gente chega na parte que é realmente o projeto e que eu falo qual que é o fim, que daí a gente vai pôr a mão na massa e construir os brinquedos, é muito interessante. Só que eles não têm noção do que é interagir. Então, eles criam, né, aquilo ali, achando que a interação vai ser de uma forma. Muitas vezes você entrega um brinquedo, a pessoa não tem uma desenvoltura como eles achavam que seria, né? Então o que foi memorável? A entrega é memorável, porque na hora que você interage lá, e na hora, assim, a primeira vez que eu fiz esse projeto, assim, eu tive que chorar, né? Não tive como, porque eu vi aquelas crianças vindo e abraçar os alunos, e os alunos chorando, e daí eles falavam assim, prof, quando a senhora começou a fazer tudo isso, eu não entendia o porquê. Eu falava assim, mas é que eu não expliquei todo o projeto, porque eu queria que vocês vivessem. Então, se eu explico o projeto inteiro, parece que eles vão na ânsia de chegar no fim. E daí eu ia, aos poucos, explicando as partes do projeto, para que quando chegou no fim... Então, essa troca... Então, quando a gente voltou e eles me deram os relatos, ou quando a gente fez a finalização do fim do curso, e que eu pergunto, sempre faço uma avaliação final, e eu pergunto assim, então me pontuem qual que é o projeto que vocês, ou qual que é o momento que vocês mais gostaram, a grande maioria vem esse projeto. Então, é uma coisa assim que me alimenta, né? E que eu achei muito memorável, que foi memorável para eles e foi memorável para mim, fez um sentido totalmente grande, e eu aplico em todas as minhas turmas, não importa o conteúdo, não importa que turma. Então, eu já fiz com turma de logística, a turma que entrar tem como dar uma adaptada e enquadrar o projeto. Show, Amanda. E aí, até aproveitando que você já trouxe um pouquinho na sua fala, mas o que mais os alunos comentam dessas aulas memoráveis, né? Além disso, você percebe o engajamento deles mudou? É diferente para turmas que, de repente, você não tem esse olhar ou não teve antes, né, de estarmos em rede? Como você observa essas modificações nesses comportamentos dos seus estudantes? Eu acho assim, eu faço assim, porque é lógico que você tem a percepção imediata do olhar, né, do estudante, você percebe o engajamento, eu tenho uma confiança muito maior, e isso faz com que eles me respeitem e, vamos supor, eu não tenho dificuldade, vamos supor, com regras e coisa, porque tudo eles entendem que tem um sentido. Por mais pequena que seja a regra, eles entendem que tem um sentido. Então, existe uma cumplicidade, porque eu tento, em vários momentos, fazer coisas diferentes e memoráveis. Então, toda sexta-feira, por exemplo, eles têm que fazer um elogio para um colega desconhecido, eu tento encaixar coisas no meio da rotina. E o que eu vejo refletido? Que a interação entre eles é muito maior, a empatia entre eles é muito maior, e como resultado, eu tenho o respeito, a interação, eu tenho o acolhimento, muitas ideias de aulas, eles me trazem. Eles falam assim, prof, e se a gente fizesse isso? E eles têm uma capacidade criativa imensa. E eu dou o desafio. Agora vocês têm que criar uma aula de tal coisa. E eu me surpreendo horrores. Eu já dei desafio fazer uma aula de armazenagem, eles me trouxeram coisas assim, maravilhosas que eu aplico. Então, esse resultado é muito gratificante. Assim, esse olhar, eles falam assim, meu Deus do céu, eu quero fazer aquela atividade que eu vi. E, assim, já fiz a desenho técnico com sabão. Recentemente, eu fiz, que foi a que mais me deu essa satisfação da aula memorável, que eu faço a atividade do ovo, da parte de armazenagem.
E os alunos foram para a faculdade, né? Se formaram no Senai e foram para a faculdade. E agora, lá na faculdade, eu já vi 3 alunos. Uma da psicologia, uma da agronomia e a outra, acho que era do direito. A primeira foto que eles fizeram, postaram cuidando de um ovo, que nem cuidaram aqui no Senai. E daí eles mandaram, prof, estou cuidando de um ovo novamente, só que na faculdade. E daí, isso, para mim, não tem preço, sabe? Porque eu sei que, de alguma forma, eu vou ser lembrada e pela atitude, pelo sentir, por onde eles passarem, eles vão retornar. Eu sei que a gente planta uma sementinha no mundo dessa forma. Que coisa linda! Chega a ser emocionante quando ouvimos esses depoimentos. E outra coisa, né, Amanda? Falamos tanto de protagonismo e de autonomia, e na sua fala foi possível perceber justamente isso. O aluno se torna realmente protagonista quando ele traz o interesse dele, quando ele traz as possibilidades, quando ele traz, professora, e se nós fizéssemos isso? Então, olha a questão mesmo da criatividade, de desenvolver o próprio pensamento, né, o próprio pensamento crítico do e se eu estou fazendo a relação com aquilo que eu vivencio, com aquilo que eu estou aprendendo, essa questão da autonomia, dele poder fazer, dele poder ir atrás, e que, consequentemente, também está relacionado à responsabilidade. Afinal de contas, não existe autonomia sem responsabilidade. Da mesma forma que nem tudo são flores. E aí eu gostaria de saber, conta para nós quais são os desafios que você encontra, e da mesma forma, se você já teve também resistência de alguns alunos com relação, quando você traz uma prática diferenciada, como você tem vivenciado isso aí? Eu já tive bastante, assim, bastante não, assim, a grande maioria é aceita. Com relação, assim, ao que eu vejo de dificuldade. Primeiro é que requer um planejamento para preparar, assim, né? Requer um planejamento. E às vezes a gente, nessa loucura, a gente não consegue parar. E a gente tem que ter tempo, né? Para conseguir sentir. E daí, assim, uma das dificuldades é que eu tenho uma turma com 35 alunos. Então, às vezes, eu não consigo sentir todos, né? Eu falo para eles assim, meu Deus, me ajudem. Eu não consigo sentir todos. Às vezes, a gente não consegue dar uma atenção especial para algum certo ponto. Então, eu sinto falta disso, né? Não tem como administrar em turmas tão grandes. E resistência a gente tem, assim, não é todo aluno que adora aquelas dinâmicas, assim. Mas o que eu vejo, assim, eu até nem vejo como uma resistência, eu vejo, assim, como cultural. É uma coisa cultural, eu acredito que é uma coisa cultural, e que talvez embutido neles tem que vai ir para a sala de aula, vai ter que copiar isso e aquilo. Então, quando eles veem alguma coisa diferente, e eu nem sempre, eu tenho essa tática, nem sempre eu explico tudo o que eu vou fazer. Porque, às vezes, eu quero que eles vivam o processo, que nem a gente fala do projeto. Se eu explico direto todo o que vai acontecer, eles atropelam, né? Então, às vezes eu não explico. E daí, por isso que tem essa certa resistência. Então, eu já tive aluno meu que chegou no fim do projeto e falou assim, prof, agora eu entendi o porquê de tudo isso. E daí eu falei assim, e era esse o meu objetivo. Porque se você entendesse lá no início, logo que começou, você não ia conseguir sentir. Então, eu tenho essa resistência, né, de alguns, mas eu te falo que a grande maioria não. A grande maioria, eles são ansiosos. Ai, prof, que é isso? Eu falo assim, calma. No fundo, no fim, dá tudo certo e você vai entender todo o sentido de tudo isso. Então, tem algumas resiliências com relação a isso, né? Mas a grande maioria entra no clima, vai. Eles são, assim, todas as turmas que eu peguei, eles pegam juntos, se tiver que trazer coisa, eles trazem, se tiver que fazer, eles fazem. Nunca tive nenhuma dificuldade, assim. Eu acho mais, assim, cultural, né? Essa dificuldade cultural por achar que a escola, que tem que sentar lá, que existe ainda essa imagem, né, da escola em muitas pessoas, mas é mais essa resistência cultural, assim.
E aqui, nosso objetivo no nosso podcast é compartilhar e levar, inspirar outros docentes também a fazer as nossas aulas memoráveis. E aí, pensando nisso, que dicas que você daria para os outros docentes que desejam tornar as suas aulas mais impactantes e memoráveis? Então, a dica que eu tenho é participe da rede, procure ver quem que faz parte da rede, se conecte com pessoas que pensam como você, porque eu falo assim, quando a gente pensa e quando a gente desenvolve alguma coisa legal, essas coisas transbordam. E quando transborda, a gente vai transformando essa rede num lugar muito maior. Se conecte em coisas que façam sentido para você, porque daí a sua didática vai ser muito mais profunda. Se faz sentir, faz sentido. E então procure pessoas que participaram da rede, peça informações se é de seu interesse, se conecte. Procure pessoas que não são da rede também, mas que se elas te trouxerem exemplos bons, são bem-vindos, entendeu? Eu já tive vários exemplos de pessoas que não são da rede e eu conecto. Eu acho que o exemplo transforma, né? Muito mais que as palavras. Então, quando você vê alguma coisa legal, não fique com vergonha. Vai lá e pergunta assim, como que você fez essa atividade? Eu gostaria de fazer. Porque na educação não existe cópia. Se está dando certo, a gente tem que proliferar tudo isso. Então, quanto mais a gente fizer dar certo para todo mundo, é melhor. Então, copiou a minha... Não, a gente é rede. E rede, a gente se segura, a gente se prolifera essa didática, né? Então, essa é a dica. Procure nos canais, a rede tem muitos canais, né? No YouTube, agora com os podcasts, tem a plataforma também do RD, que tem vários, você digitar lá aulas memoráveis, tem vários exemplos de vários estados. Então, meu conselho é esse. E tem o nosso canal Rede News também, que está cheio, né? Cheio de ideias, de aulas que inclusive já foram aplicadas. Então, para quem estiver acompanhando, consegue até ter uma ideia, o que deu certo, o que não deu certo. Acho que isso também é essencial. E quando nós falamos de cópia, né, Amanda, uma das coisas que nós precisamos lembrar é que pegar um link com aquilo que você falou. O que nós precisamos é repertório. E muitas vezes a gente pega uma ideia de um lado, depois junta com uma outra ideia de outro lado, aí traz para a nossa realidade, porque cada professor aqui tem uma realidade diferente e precisa adaptar para que justamente a sua aula seja significativa, senão ela não será. Gente, olha só, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Redescobrindo. Foi incrível explorar como as aulas memoráveis podem transformar a experiência de ensino e aprendizagem. Esperamos que este bate-papo tenha inspirado você a inovar e criar momentos ainda mais significativos em suas aulas. Um agradecimento especial à nossa convidada Amanda por compartilhar suas experiências, desafios e estratégias para tornar o ensino ainda mais envolvente e transformador. Mas a jornada não para por aqui. Nos próximos episódios, continuaremos trazendo convidados especiais, histórias inspiradoras e muitas ideias para enriquecer a sua prática docente. Então, não perca! Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!